Se você chegou até aqui esse vídeo, você vai conhecer 5 fundos imobiliários que custam menos de R$10. Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar todos eles. Meu nome é Enzo Maquiavelli e eu criei esse canal aqui para trazer educação financeira para o máximo de pessoas possíveis. Então se você puder se inscrever aqui no canal, vai me ajudar muito a chegar no meu objetivo, que é alcançar 1.000 inscritos até o final de agosto. E caso a gente alcance esse objetivo, eu vou sortear um exemplar desse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, para vocês. Tá bom? Então não deixa de se inscrever porque vai ajudar muito o meu trabalho e a gente alcançar a meta. Agora, vamos para o vídeo sem enrolação. Esse vídeo aqui difere um pouco dos vídeos que eu gosto de trazer no canal. Eu sempre gosto de trazer no canal vídeos sobre fundos imobiliários, sobre títulos públicos, enfim, sobre ações que eu tenho em carteira. Eu gosto sempre de estar com a pele em risco, mesmo que eu sempre fale para vocês que o que eu falo aqui não é uma recomendação de investimento. E esse vídeo também não é uma recomendação de investimento. Mas mesmo assim, eu gosto de estar com a pele em risco, mostrando para vocês realmente que eu estou vivendo isso, que eu tenho o meu dinheiro, tudo nisso que eu falo para vocês, que eu não estou aqui de brincadeira. Agora, esse vídeo aqui, ele é diferente. Por quê? Porque tiveram 2 inscritos que pediram para eu fazer um vídeo sobre ações mais baratas do que R$10, para a gente poder ver alguma que possa ser colocada no lugar do MXRF, que está muito caro hoje. Então, eu vou fazer esse vídeo porque eu achei legal o tema, achei importante para vocês, porque muitos de vocês gostam do MXRF. Então, os 2 inscritos foram o Germanito Tales e o Pedro Sol. Muito obrigado a vocês pela recomendação de vídeo. Quem quiser recomendar um vídeo, deixa nos comentários também, que dependendo do assunto eu faço sim o vídeo para vocês, tudo bem? Então, vamos aqui entender o que eu trouxe para vocês. Vamos para o meu computador. Bom, já aqui no meu computador, eu trouxe o primeiro fundo aqui para vocês, que é o BTCI 11. É um fundo mais caro que a gente vai ter aqui. Eu arranjei os fundos do mais caro para o mais barato. E a gente vai ter esse fundo aqui custando R$ 9,24, já bem mais barato do que o MXRF 11. Se você pensar ali que o MXRF custa 10, mas assim, já é uns 10% a menos. A gente está falando em porcentagem, não em números gerais. Eles mudaram um pouco aqui o Fundos Explorer, como vocês podem ver. Então agora a gente tem que descer um pouquinho aqui para ver as coisas do fundo. Lembrando sempre que não é uma recomendação de compra. E eu vou fazer uma breve análise aqui com vocês daquelas que vocês gostam quando eu faço com o MXRF e os outros fundos que eu tenho em carteira. E lembrando que não peguei esses fundos imobiliários de qualquer lugar. Peguei qualquer fundo imobiliário e pronto. Não. Eu dei uma olhada no que os especialistas estavam falando, alguns especialistas com CNPI, que é quem pode recomendar, eu não posso recomendar, mas eu dei uma olhada para poder trazer para vocês aqui também, não trazer porcaria, pelo menos trazer alguma coisa que alguém acha legal, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui legal? Primeira coisa, liquidez média diária. Razoável, uma liquidez maneira, lógico que a MXRF tem uma liquidez melhor, mas também não deixa de ser uma liquidez ruim. O fundo, lembrando, custa R$ 9,24, a gente já pode ver um rendimento massivo aqui de 11 centavos, sendo que o fundo custa R$ 9,24. O dividend yield nos últimos 12 meses de 14,13%, né? 14,13%. Patrimônio líquido, 1 bilhão, muita coisa, tá ótimo, maravilhoso. É um fundo bem sólido na questão de patrimônio. Valor patrimonial 10,15, ou seja, R$1,01 a mais do que o preço dele hoje. A gente pode até ver aqui que o P sobre VP está 0,91. E a rentabilidade no mês de 0,98, ou seja, ele aumentou de preço. O que me parece aqui esse fundo? Esse fundo aqui ele me parece um fundo bem legal, principalmente quando a gente está falando que os fundos imobiliários devem aumentar de preço agora no futuro. Os fundos estão muito baratos, esse fundo aqui está descontado no P sobre VP. Eu vou deixar lá no final do vídeo nos cards os vídeos do MXRF que eu citei para vocês lá no início e o vídeo também que eu falo sobre o fim da festa dos fundos imobiliários, que é legal para vocês entenderem. Esses 2 vídeos são muito relacionados a esse vídeo de hoje aqui. Então é bem legal você dar uma olhada nesses 2 vídeos também, eu vou deixar lá no final. Mas agora, esse fundo aqui, pelo que me parece, é um fundo bem legal. A gente consegue ver os dividendos aqui, ó, os dividendos nos últimos meses, 10 centavos, 11 centavos, 11 centavos, 11 centavos, 11. Então, assim, dá pra gente ver que tem uma constância muito grande nos dividendos. O dividend yield aumentou muito aqui, como vocês podem ver. Era um dividend yield um pouco menorzinho.
aumentou bastante o dividend yield. Então, como a gente pode ver, os dividendos eles estão muito constantes, né? Os dividendos estão sempre ali na faixa de 10 centavos, 11. Não tem aquele negócio de 8 centavos, no outro 13, no outro 5 centavos. Não, tá bem constante ali, 10, 11, 11, 11. Então, tá bem maneiro. O último dividendo, 11, como a gente pode ver. Dividend yield do último dividendo, 1,15, muito maneiro. Dividendo por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,31, ou seja, você pagou R$ 9,00 e você tirou R$ 1,31, tá? É coisa de maluco. E dividend yield, como eu já mostrei para vocês, 14%. Ou seja, é muito legal. Eu não posso mostrar a simulação aqui para vocês. No próximo eu vou poder mostrar porque o que aconteceu aqui. Esse título, ele custava os seus, como a gente pode ver aqui, ó, ele custava R$ 80,00. Só que o que eles fizeram um split. Eles pegaram uma cota e transformaram em 10. Então, o que antes era um título de R$ 80,00 viraram 10 títulos de R$ 8,00. Então, aqui está falando que teve uma desvalorização, mas não houve essa desvalorização. O que houve foi um split, a separação de cotas. Então, fica tranquilo, mas nos próximos eu vou mostrar. Enzo, o que você acha? Esse fundo entraria na sua carteira, Enzo? Entraria sim, porém, dentre esses fundos aqui, não seria o fundo que eu escolheria. Eu já vou falar para vocês 2 fundos, se eu não me engano, ou 3 que eu escolheria, mas esse aqui eu não escolheria. Por quê? Porque o fundo é ruim? Não, nada disso. É uma questão dos ativos que eu já tenho em carteira e os ativos que eu quero ter em carteira. E esse fundo aqui ele não vai estar acompanhando isso. Os outros podem ser que sim, então já vamos para o próximo. Esse daqui, lembrando, custava R$ 9,24, a gente já vai para o Vigir, que é um fundo muito famoso, e ele está custando R$ 9,16, mais barato do que o outro. Quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente isso aqui vai estar tudo embaralhado e eu ter feito em ordem decressiva não vai adiantar de nada, mas eu queria deixar organizado para vocês. Então vamos lá, 9,16, vamos direto aqui para o que interessa. 3,5 milhões de liquidez média, muito melhor do que o outro que era 1,5, ok? Isso já deixa a gente mais tranquilo que a gente vai ter liquidez quando a gente quiser vender as nossas cotas. Último rendimento, 12 centavos, ou seja, esse fundo é mais barato do que o outro e está rendendo mais. Ou seja, dividend yield altíssimo que a gente vai poder conferir aqui, 16,36%. O que eu estava fazendo que eu não estava com meu dinheiro nesse fundo? Estou brincando, mas assim, dividend yield altíssimo, né, gente? Muito maior do que Selic, 3% a mais, então é muita coisa. Agora, patrimônio líquido, 992 milhões, aquilo. Acima de 500 milhões, a gente já consegue ter uma estabilidade melhorzinha. Então, muito maneiro, para mim tá muito legal. Valor patrimonial 9,62, rentabilidade no mês negativa de 2,86. Lembrando, quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente está procurando dividend yield e não rentabilidade no preço das cotas. Agora, P/VP 0,95 é exatamente isso que a gente quer. É um fundo descontado nesse momento. Por quê? Porque os fundos no futuro tendem a não estarem mais descontados. Com isso a gente vai ter um ganhozinho patrimonial, além de que a gente vai estar ainda com dividend yield super legal. Vamos ver aqui como que está o histórico de dividendos. 13, 13, 13, 11, 13, 12, 12, 12. A mesma coisa que eu falei para vocês. Tá naquela retilínea, sabe? Tá naquela coisa bem constante. 13, 11, 12. Não tá aquele negócio que pula de 15 para 5. Nada disso. Tá bem constante. A gente tem uma certa previsibilidade no fundo. Isso é muito importante. Agora, dividend yield do último dividendo, 1,27%. Gente, isso é muita coisa. E dividendo por ação, você pagou 9,16 nesse fundo. No último ano ele te deu R$ 1,50. É muita coisa. Vamos dar aquela analisada aqui. Se você tivesse colocado R$50 mil nele há um ano atrás, hoje você estaria com 54.771. Diferentemente da poupança, que você estaria com 53 mil reais. Então esse fundo aqui performou acima da poupança. Então assim, esse fundo aqui seria um dos fundos que eu escolheria para minha carteira? Sim, é um fundo que eu escolheria para minha carteira. É um fundo que está pagando muito bem, mas eu escolheria para ter uma posição enorme nele? Também não. É um fundo que eu deixaria como coringa. Quando o MXRF tivesse caro, eu compraria desse, tudo bem? Porque o MXRF é um fundo que eu confio muito, é um fundo que eu confio mais do que esse. Então, com certeza, caso o MXRF tivesse valendo a pena para mim, eu compraria o MXRF em vez desse. Mas enquanto esse está descontado, seria um fundo que eu botaria ali o troco. Por exemplo, sobrou 10, 15,
20, 30, 40 lá no app da Rico, eu pegava e colocava nesse fundo aqui, tá bom? Isso também vai acontecer com alguns outros fundos ali que eu vou mostrar para vocês. Esse fundo aqui, então, ok, positivo para minha carteira. E agora vamos para o próximo. Esse próximo fundo aqui, ele já está custando R$ 8,72. E tem uma coisa sobre ele. Esse fundo é o mais arriscado que eu vou trazer aqui para vocês. Então, se vocês forem investir nesse fundo, por favor, noção, tá? Não vai botar 50% do seu patrimônio nesse fundo, nem nada disso. Uma participação pequena nesse fundo, porque esse fundo é o mais arriscado de todos daqui. Então, vamos lá. 323,2 mil de liquidez diária. Lembra para vocês que o último foi 3,5 milhões e o primeiro tinha sido 1,5 milhões? Então, assim, 323 mil já é uma liquidez um pouco mais baixa. Uma liquidez horrível? Não. Não é uma liquidez horrorosa. Ah, não compra e acabou. Não. É para se tomar cuidado, mas mesmo assim não é uma liquidez de fim do mundo. Último dividendo, 10 centavos, dividend yield 14,52 no último ano. Patrimônio líquido, 158 milhões, já é um patrimônio líquido bem menor do que os outros, já não dá uma confiança tão grande para gente. Valor patrimonial, 9,71, que é o que a gente está procurando, ele vale 8 e pouquinho, 8,72, ou seja, R$1 a mais. E o P sobre VP descontado, é isso aqui que a gente está procurando, e a rentabilidade no mês 5,70, ele cresceu muito de preço. Agora, vamos ver aqui embaixo também, ó, como que tá os dividendos. 12 centavos, 10, 10, 10, 10. Todos esses fundos estão muito bem equilibrados, pagando ali os seus dividendos sem muita variação de um mês para o outro. Tá muito legal isso, tá? Todos esses fundos são muito bons a priori. Nenhum aqui eu botei é ruim. Todos que eu botei já são bons. Tem uns melhores que os outros na minha visão. O último dividendo, 10 centavos. Dividend yield no último investimento, 1,2, muita coisa. Por ação, 1,26, lembrando que você pagou 8 há um ano atrás. E dividend yield, 14,52. Agora, aqui, a poupança ganhou dele. A poupança ganhou dele por conta da valorização. Nesse caso, a valorização dele foi muito baixa, mas os dividendos eles foram bem altos. Os rendimentos isentos de imposto de renda foram bem altos. E por isso valeria a pena para mim, porque eu não penso em vender as minhas cotas. Agora, só nessa questão que eu falo que vale a pena. Enzo, você investiria nesse fundo? Não. Para mim, eu prefiro ter um pouco mais de confiança no fundo, eu prefiro que seja um fundo um pouco mais robusto. Por exemplo, esse Vigir 11 que eu mostrei para vocês, o último, eu prefiro investir nele do que nesse daqui. Além dele estar pagando um pouquinho a mais, o Vigir, ele também é um fundo mais robusto, com mais liquidez, com mais patrimônio líquido, tá bom? E então eu preferia escolher o Vigir 11. Para minha carteira, esse fundo não entraria, ok? Agora vamos para o próximo fundo. O próximo fundo ele é muito interessante, ele é um case que eu achei muito legal aqui para vocês. Ele custa R$ 8,68, ele tem uma liquidez diária de quase 700 mil, o último rendimento dele foi 0,08, o dividend yield nos últimos 12 meses foi 12,25%. O patrimônio líquido de 530 milhões já é um patrimônio líquido bem ok, como eu falo para vocês, que acima de 500 milhões eu acho bem maneiro. Valor patrimonial 9,22 e rentabilidade no último mês de 13,22%, isso no valor da cota. E o P sobre VP 0,94, que é o que a gente está buscando aqui nos fundos imobiliários hoje em dia, que são fundos imobiliários descontados para a gente aproveitar a subida deles. Então, esse fundo aqui, você vai olhar e vai falar, pô, não é um fundo que está pagando tanto quanto os outros. Eu posso até mostrar isso aqui para vocês, mas ó, bem constante, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8 e 0,8, bem constante nos pagamentos de dividendos, só que você vai falar aqui, pô, tem os outros fundos pagando 1,2%, esse daqui pagando 0,97%. Então, aí é que tá. Esse fundo aqui, ele é um fundo que tem logística nele. Falam que ele é híbrido, mas ele tem logística nele, tá bom? Por quê? Porque um fundo de logística, hoje em dia, ele é muito importante. Cada vez mais a gente compra pela internet, as coisas chegam em casa. Então, o fundo de logística, ele é bem importante porque ele tende a ser um fundo mais perene, ele tende a ser um fundo que não vai ficar com o espaço vago toda hora, nem nada disso. Então, é um fundo que eu gostei muito.
Inclusive, esse é um dos fundos que vão com certeza ser implementados na minha carteira. Não uma recomendação de compra para vocês, mas esse com certeza no meu próximo aporte vai entrar na minha carteira, tá bom? Agora, tem aqui a rentabilidade no último ano de 6 mil e a rentabilidade do fundo, montante no fundo, porque ele teve uma desvalorização, foi pior do que a poupança. Aí vocês vão falar, Enzo, então o fundo foi mal. É aquilo, eu sempre falo para vocês, eu não estou investindo nos fundos imobiliários por causa da cotação, até porque essa cotação vai aumentar, tá? Com certeza essa cotação vai aumentar porque esse fundo está muito barato. E só de dividendo aqui, ele pagou muita coisa, ele pagou 6 mil e a poupança pagou 3 mil, sabe? Então, assim, para mim, eu prefiro muito mais um fundo desse do que uma poupança em si. Então, para mim, esse fundo aqui, com certeza, é um fundo que eu investiria. Não é um fundo que eu tenho muito na minha carteira, não tem muita logística, então é um fundo estratégico. Eu até gostei quando eu vi esse fundo aqui, ó, é de logística. Então, foi muito bom eu ter encontrado esse fundo e com certeza vai estar na minha carteira. Agora, vamos para o último fundo aqui, que é o VIR11 da Vinci Partners. Esse fundo aqui é muito, muito maneiro. Eu gosto muito desse fundo. Eu não tenho ele em carteira, mas ó, R$8 é o preço dele. É um fundo de tijolo, tá bom? É um fundo de tijolo que também, na mesma forma que eu falei para vocês, é um fundo que tende a valorizar. É um fundo muito legal. E ele tem uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês que é melhor ainda. Liquidez média diária, 438 mil. Último rendimento, 0,07, 7 centavos. Liquidez diária, mais ou menos a liquidez diária, mas não me assusta tanto. Mas, enfim, é aquela liquidez mais ou menos. Dividend yield de 10,80, você vai falar para mim, Enzo, Selic pagando 13,75, vou investir um negócio que tá pagando 10,80, calma, vamos olhar mais. Patrimônio líquido, 245,7. Bom, é um fundo um pouco mais arriscado, patrimônio líquido um pouco menor do que 500 milhões, mas por enquanto tudo bem, por causa de uma coisa que eu vou falar na frente para vocês. Valor patrimonial R$ 9,12 e hoje ele está custando 8. Rentabilidade no último mês 9,44, ou seja, ele subiu 9% no último mês. Queria que não tivesse subido, mas tudo bem. P sobre VP 0,88, aqui que está o ouro dele. Por quê? Por causa do seguinte, aqui tem uma possibilidade de crescer muito grande, 0,88 tem uma possibilidade de crescer muito grande por causa do P sobre VP, né? O preço sobre valor pago. Ele vale muito mais do que a gente está pagando. Então ele tem sim potencial de crescer, ainda mais com a taxa Selic caindo no futuro. Tá bom? Agora, o pagamento dele, 7 centavos, 7 centavos, 7 centavos, 7 centavos, 7 centavos, bem constante, bem sólido. Dividend yield no último mês quase 1%, último dividendo 7 centavos, dividendo por ação 86 no último ano. Então assim, é um fundo legal, ele é um fundo de tijolo. A gente pode ver que ele ganhou bem da poupança aqui, tá vendo? 53 a poupança, ele teve uma rentabilidade de 59, foi para 59 e 5.400 de dividendo. E é isso daqui que a gente busca, tá acima da poupança, tá super legal. Agora, você vai comprar esse fundo com certeza? Não é um dos fundos que com certeza eu vou comprar, mas ele cabe na minha carteira, tá? Ele com certeza cabe na minha carteira, é um fundo que eu vou pensar se eu vou comprar ou não. Todos esses fundos que eu mostrei para vocês são para vocês pegarem, olhar a fundo, ver o que vocês acham, vocês verem vacância, vocês verem como que eles foram nos últimos anos, vocês darem uma olhada em outras opiniões. Então é muito importante que vocês vejam isso. Mas daqui, com certeza, eu vou comprar o GALG 11 e esse é um dos que eu vou pensar. Os outros eu não tenho tanta certeza. Talvez o Vigir eu também vá pensar. Mas esses 3 fundos são os que foram que mais me chamaram a atenção dentre esses 5. Mas agora eu vou ver rapidinho para vocês quanto que uma carteira com esses 5 fundos ficaria. Porque às vezes você tem pouco dinheiro no mês, você consegue montar uma carteira com 5 fundos e com menos de R$50. Mas vamos ver quanto que vai custar. Bom, fazendo as contas aqui para vocês, eu botei o valor de todos eles atualmente. Fazendo as contas vai dar R$ 43,77. Ou seja, por menos de R$50 você consegue montar uma carteira com 5 fundos. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, mas você consegue com R$50 montar uma carteira já com 5 fundos, ou seja, dá uma boa diversificada. Aqui a gente vai ter título de logística, de papel e de tijolo, então a gente vai ter uma diversificação e com R$50 você já consegue fazer essa diversificação. Então por isso que quando eles pediram o vídeo, eu quis fazer esse vídeo
para mostrar outras opções além do MXRF para vocês. Eu sei que o MXRF vai continuar sendo queridinho, mas existem outras opções que hoje em dia estão melhores do que o MXRF, no caso dessas 5 na minha concepção, tá bom? Então assim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. É muito importante que você se inscreva aqui no canal para a gente poder continuar crescendo. Eu continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês de trazer informações, trazer fundos, enfim, trazer rendimento dos fundos para vocês. Também, se a gente chegar em 1000 inscritos até o final de agosto, eu vou sortear um exemplar dos Segredos da Mente Milionária. Então não deixa de se inscrever para ajudar o meu trabalho, tá bom? E agora, antes da gente finalizar o vídeo, eu vou deixar aqui na tela final 2 vídeos para vocês muito importantes. Você precisa ver esses 2 vídeos se você quer realmente entender do que eu tô falando. O primeiro, a festa do X está acabando, que eu vou explicar para vocês por que, na minha concepção, os fundos imobiliários vão aumentar todos de preço. Por isso que eu tô falando tanto para vocês aqui do P sobre VP menor do que 1 e também os motivos porque eu não tô comprando MXRF11. Então vai estar também lá esse vídeo do MXRF11. Você vendo esses 2 vídeos, eu tenho certeza que você vai olhar para esses fundos aqui com um pouco mais de carinho. Então é isso, gente. Valeu, falou e fui.